Já sentiu aquela sensação de pernas cansadas e doridas ao fim do dia? E subir as escadas parece uma verdadeira provação. Quando tem vontade de caminhar, de dar um bom passeio no parque, mas o seu corpo simplesmente diz, não? E se eu lhe disser que a chave para a leveza nas pernas pode custar tostões, e já está na prateleira do seu frigorífico ou no seu armário da cozinha? Hoje não vamos falar de medicamentos caros. Vamos desvendar os segredos de produtos simples e incrivelmente baratos que vão ajudar as suas pernas a sentir-se jovens novamente. Fique conosco e vai surpreender-se com o quão acessível a saúde pode ser. Com o passar dos anos, as nossas articulações e vasos sanguíneos são submetidos a um teste sério. A cartilagem desgasta-se, a circulação sanguínea torna-se mais lenta e os processos inflamatórios tornam-se visitantes assíduos. Isto não é simplesmente velhice, são processos químicos específicos a acontecer no nosso corpo. E a boa notícia é que podemos intervir e fazer a diferença. Já os nossos antepassados entendiam isto de forma intuitiva, recorrendo aos simples presentes da natureza. Então, vamos desvendar que alimentos funcionam como um verdadeiro remédio para as nossas pernas. Ora bem, o nosso primeiro grande aliado para a saúde das articulações é a simples gelatina alimentar. Sim, aquela mesma que usamos para fazer as nossas sobremesas e alguns pratos especiais. Muitos veem-na apenas como um simples espessante, mas na verdade é um verdadeiro elixir para os nossos joelhos, ancas e coluna vertebral. Mas afinal, o que é a gelatina na sua essência? Em termos simples, é colagênio hidrolisado. Aquela mesma proteína que serve de principal material de construção para todos os nossos tecidos conjuntivos. Imagine que as suas articulações são como dobradiças complexas. Com o passar dos anos, a camada de cartilagem que as protege, tal como os amortecedores de um carro, vai se gastando. Torna-se mais fina, e os ossos começam a roçar uns nos outros, causando dor e inflamação. Pois bem, a gelatina é precisamente essas peças de reparação para as nossas articulações. Quando a ingerimos, o nosso corpo decompõe-na em aminoácidos, que vão direitinhos para reparar e fortalecer o nosso próprio tecido cartilagíneo. É a forma mais direta e econômica de levar o material de construção para onde ele é mais necessário. E o melhor de tudo, não precisa de cozinhar receitas complicadas com gelatina todos os dias. É tudo muito mais simples. A receita mais elementar é esta. Coloque uma colher de chá de gelatina em pó em meio copo de água fria, de preferência à noite. De manhã, verá que a gelatina estará gelificada. Adicione mais meio copo de água morna ou sumo. Mexa bem e beba cerca de meia hora antes do pequeno almoço. Este é o condroprotetor mais acessível que pode encontrar no supermercado. Pelo preço de uma embalagem, garante um mês inteiro de apoio às suas articulações. E depois da gelatina, vamos falar de uma especiaria dourada, que, de certeza, já tem na vossa cozinha. A cúrcuma. Este pó amarelo vivo não serve apenas para dar cor ao caril. Na verdade, é um dos mais potentes anti-inflamatórios naturais que conhecemos. Há séculos que a medicina ayurvédica o utiliza para aliviar as dores nas articulações, e a ciência moderna não faz mais do que confirmar todos os seus benefícios. O grande segredo da cúrcuma está numa substância chamada curcumina. É ela que esconde todas essas propriedades maravilhosas. Imaginem que a inflamação nas vossas articulações é como um pequeno incêndio. Pois bem, a curcumina age como um bombeiro experiente. Ela bloqueia as moléculas que, na verdade, estão a acender e a alimentar esse fogo. O resultado é que a dor acalma, o inchaço diminui e a mobilidade das articulações regressa. A sua ação é comparável à de alguns medicamentos de farmácia, mas com uma grande vantagem. Atua de forma mais suave e sem os efeitos secundários indesejados para o estômago. Mas atenção, há um pormenor muito importante. A curcumina, por si só, é muito difícil de ser absorvida pelo nosso organismo. Para que ela consiga atuar em pleno,
precisa de um pequeno grande aliado. E esse aliado está presente em praticamente todas as cozinhas. É a pimenta preta. Uma simples pitada de pimenta pode aumentar a absorção da curcumina em centenas de vezes. Por isso, a forma mais simples de a usar é adicionar meia colher de chá de curcuma, sempre com uma pitada de pimenta preta, aos vossos pratos quentes, às sopas, ou até mesmo a um copo de leite morno antes de dormir. Este gesto tão simples transforma uma especiaria comum num potente remédio para as vossas articulações, ou melhor, para as vossas pernas. O gengibre, esse parente quente da curcuma, é um verdadeiro analgésico natural que a natureza nos oferece. Ele não se limita a aquecer em dias frios. Atua de forma específica no alívio das dores e desconforto nas articulações. No gengibre encontramos substâncias ativas, as chamadas gingeróis, que possuem uma dupla ação. Em primeiro lugar, tal como a curcumina, as gingeróis bloqueiam a produção de substâncias que causam inflamação. Em segundo lugar, atuam diretamente nos receptores da dor, diminuindo a sua sensibilidade. Isto significa que sentirá menos dor ao andar, ao subir escadas ou simplesmente em repouso. Mas o gengibre tem ainda outro talento único, o seu famoso efeito de aquecimento. E não é apenas uma sensação agradável. O gengibre estimula a circulação sanguínea. O sangue começa a fluir mais ativamente pelos capilares mais finos, levando mais oxigênio e nutrientes às articulações doloridas. Este processo ajuda a limpar os produtos da inflamação e a aliviar aquela rigidez matinal tão comum. A maneira mais simples de incluir o gengibre na sua rotina é através do chá. Basta ralar cerca de 1 centímetro de raiz fresca, colocar numa chávena, cobrir com água quente e deixar repousar por 5 a 7 minutos. Pode adicionar um pouco de limão e mel a gosto. Esta bebida não só trará benefícios às suas articulações, como também fortalecerá o seu sistema imunitário. Além disso, o gengibre ralado é um excelente complemento para dar um toque especial a vegetais estufados ou à sua sopa. Mas e aquele peixe gordo e acessível, como o arenque ou a cavala, que faz maravilhas pelos nossos vasos? Quando se fala nos benefícios do peixe, muitos logo pensam no salmão ou na truta, que são mais caros. Mas isso é um grande engano. Os nossos verdadeiros campeões são o arenque e a cavala, acessíveis e incrivelmente benéficos. É neles que se encontra o verdadeiro tesouro pelo qual vale a pena comer peixe. Os ácidos gordos poliinsaturados ômega 3. Mas o que fazem afinal estes ácidos? Imagine que são um lubrificante inteligente para todo o nosso organismo. Em primeiro lugar, tornam as paredes dos nossos vasos sanguíneos elásticas e lisas. O sangue flui facilmente por estes tubos, sem obstáculos, levando oxigênio e nutrientes a cada célula das nossas pernas. Isso ajuda a combater inchaços e aquela sensação de pernas pesadas. Em segundo lugar, os ômega 3 são um poderoso aliado contra inflamações, atuando em conjunto com a curcuma e o gengibre. Eles ajudam a reduzir a dor e a rigidez matinal nas articulações, tornando-as mais flexíveis. É literalmente o óleo para as nossas juntas jamais desgastadas. E o melhor de tudo, é incrivelmente simples e delicioso. Que tal um pedaço de arenque fumado ou salgado com pão escuro e cebola? Ou uma cavala assada no forno em papelote com ervas aromáticas? Basta incluir estes peixes 2 ou 3 dias por semana, e os seus vasos e articulações vão agradecer-lhe muito. É a prova de que o que é acessível não é de má qualidade. Muito pelo contrário, é excelente. Não gosta de peixe, ou talvez o preço não ajude? Ficar sem os preciosos ômega 3? Claro que não. A natureza tem uma solução vegetal maravilhosa para nós: a semente de linhaça. Essas pequenas sementes brilhantes são verdadeiras campeãs em teor de ômega 3 de origem vegetal. Funcionam de forma semelhante ao óleo de peixe, ajudam a reduzir a inflamação nas articulações e melhoram a elasticidade dos vasos sanguíneos. Mas a semente de linhaça
tem mais um trunfo na manga: a fibra. A fibra, como uma escova, ajuda a limpar o nosso intestino e a eliminar o colesterol mau, que é o principal inimigo dos vasos sanguíneos saudáveis, especialmente nas pernas. Vasos limpos significam boa circulação e, consequentemente, excelente nutrição para as nossas articulações. No entanto, há aqui um segredo muito importante, sem o qual tudo será em vão. O nosso corpo não consegue digerir as sementes de linhaça inteiras, elas passam diretamente. Para extrair todos os seus tesouros, as sementes precisam de ser moídas, obrigatoriamente. O ideal é moê-las num moinho de café, em pequenas porções, o suficiente para 2 ou 3 dias, pois a linhaça moída oxida-se rapidamente. E usar é mais simples do que parece. 1 a 2 colheres de sopa de linhaça moída por dia, e estará no caminho para a saúde. Adicione a sua papa de aveia matinal ao iogurte, ao kefir, ou simplesmente polvilhe na salada. É um remédio baratíssimo que atua de forma abrangente nas articulações, nos vasos sanguíneos e na digestão. A seguir na nossa lista, temos o campeão do cálcio: o simples queijo fresco, essencial para a força dos nossos ossos. Muitas vezes, preocupamo-nos com as cartilagens e os vasos sanguíneos, mas esquecemos o alicerce fundamental: os nossos ossos. Com a idade, o tecido ósseo torna-se mais poroso e frágil, desenvolvendo-se a osteoporose. Qualquer movimento menos cuidadoso pode levar a uma fratura grave. E o nosso principal protetor aqui é o cálcio. Claro que o cálcio está presente em muitos alimentos, mas o queijo fresco é um caso único. Nele, o cálcio encontra-se numa forma de fácil assimilação e numa união perfeita com o fósforo e a caseína, a sua proteína. Esta proteína é digerida lentamente, garantindo uma absorção gradual e completa do cálcio na corrente sanguínea. Podemos dizer que o queijo fresco não é apenas um armazém de cálcio, mas um sistema inteligente de entrega para o nosso organismo. Mas há alguns segredos para tirar o máximo proveito do queijo fresco. Primeiro, não optem pelas versões magras. Para a assimilação do cálcio e das vitaminas lipossolúveis, é necessária alguma gordura. A escolha ideal é o queijo fresco, com 5-9% de gordura. Em segundo lugar, evitem comer queijo fresco com açúcar ou compota. O açúcar interfere na absorção do cálcio. Os acompanhamentos perfeitos para o queijo fresco são ervas aromáticas, frutos vermelhos ou uma colher de natas. Apenas 100-150 gramas de queijo fresco por dia, especialmente à tarde, quando o cálcio é melhor absorvido, é a sua proteção segura contra fraturas e a garantia de uma estrutura óssea sólida para pernas saudáveis. Um ovo de galinha, algo tão simples e comum, não é apenas um pequeno almoço. É, na verdade, um verdadeiro tesouro de nutrientes para os seus ossos. E já vamos explicar-lhe por quê. Já sabemos da importância do cálcio, aquele que encontramos no queijo fresco ou em outros laticínios. Mas há aqui um detalhe importante. O cálcio sozinho não faz o seu trabalho. Para que ele seja absorvido do intestino para o sangue, e daí consiga chegar à sua massa óssea, precisa de um condutor. E o nome desse condutor é a vitamina D. Imagine o cálcio como um passageiro e a vitamina D como um taxista que o leva diretamente ao seu destino, os nossos ossos. Sem este taxista, todo esse cálcio tão valioso simplesmente passaria em trânsito e seria eliminado pelo nosso organismo. E a fonte mais simples e acessível de vitamina D, para além do sol, é a gema do ovo, aquela que temos sempre à mão. Numa única gema, encontra-se uma dose muito interessante desta vitamina do sol. Por isso, ao comer um ovo, não está apenas a obter proteína de alta qualidade para os seus músculos, mas também a ajudar todo o cálcio que ingere, do queijo fresco ou de outros queijos, a ser corretamente absorvido e a fortalecer o seu esqueleto. Além disso, os ovos contêm outras substâncias importantes para suas articulações, como o enxofre e o selênio, que participam na síntese do colagênio. E o mais importante de tudo, não precisa de ter receio do colesterol que está nas gemas. A investigação científica mais recente
já demonstrou, há bastante tempo, que em pessoas saudáveis, os ovos não aumentam os níveis do chamado colesterol mau. 1 a 2 ovos por dia, sejam eles cozidos, escalfados, mexidos ou em omelete, são um excelente investimento na saúde e resistência dos seus ossos. Agora, meus amigos, vamos falar dos nossos músculos. De que servem ossos e articulações saudáveis se não tivermos um bom suporte muscular? Os músculos são a nossa base, os amortecedores que nos protegem a cada passo. E para os manter fortes, precisamos de proteína. Muitos pensam que proteína é sinônimo de carne cara, mas há uma alternativa fantástica e econômica que temos mesmo à mão: a lentilha. A lentilha é um verdadeiro superalimento do reino das leguminosas. É riquíssima em proteína vegetal, que o nosso corpo absorve muito mais facilmente que a animal, sem sobrecarregar o organismo. Essa proteína é como os tijolinhos que o nosso corpo usa para construir e reparar as fibras musculares. Ter músculos fortes nas coxas e nas barrigas das pernas alivia a pressão nos joelhos e nas ancas, protegendo-os do desgaste. Isso significa mais conforto e menos dores no dia a dia. Mas não ficamos por aqui. A lentilha é também uma mina de hidratos de carbono de absorção lenta. Eles dão-nos energia duradoura, sem aqueles picos de açúcar no sangue que nos deixam cansados de repente. Vão sentir mais vitalidade para as vossas caminhadas e para todas as atividades que gostam de fazer. E ainda tem muita fibra, que ajuda a manter um peso saudável. Lembrem-se que cada quilo a mais é um esforço extra para as nossas pernas e articulações. Preparar lentilhas é super simples, não precisam de as demolhar como outras leguminosas. As lentilhas vermelhas cozinham em apenas 15 a 20 minutos e são ótimas para fazer um creme ou sopa. As verdes e castanhas mantêm melhor a forma e ficam perfeitas como acompanhamento ou ensaladas. Basta umas 2 porções de lentilhas por semana e os vossos músculos terão tudo o que precisam para vos dar força e resistência. Dengan kebiasaan sederhana ini, bumbu dapur yang biasa ini akan berubah menjadi ramuan ajaib yang sangat ampuh untuk menjaga kesehatan sendi Bapak dan Ibu, membuat tubuh lebih nyaman dan kembali beraktivitas dengan semangat. O nosso querido trigo sarraceno. Crescemos com ele na mesa, mas poucas vezes paramos para pensar no enorme potencial de saúde que este alimento esconde, principalmente para a saúde dos nossos vasos sanguíneos. Se as grandes artérias são as autoestradas principais, os vasos mais pequenos e os capilares são as ruas e ruelas por onde o sangue chega a cada célula das nossas pernas, e a sua saúde é crucial para o nosso bem-estar geral. O principal segredo do trigo sarraceno é uma substância única chamada rutina, ou vitamina P. Este flavonoide é um verdadeiro anjo da guarda para os nossos capilares. O que é que ele faz? Ele age como um mestre artesão, reparando as paredes dos vasos sanguíneos mais finos, tornando-as mais fortes e elásticas. Graças à rutina, deixam de ser frágeis e quebradiços. Quais são os benefícios práticos? Em primeiro lugar, o inchaço nas pernas diminui. O líquido deixa de se infiltrar dos vasos enfraquecidos para os tecidos circundantes. Em segundo lugar, a microcirculação melhora. O sangue chega mais facilmente às áreas mais distantes, levando nutrientes e removendo produtos residuais. Isto ajuda a combater a sensação de pés frios e o aparecimento das inestéticas aranhas vasculares. Para além da rutina, o trigo sarraceno é rico em magnésio, que ajuda a relaxar os músculos e a aliviar as cãibras, e também contém ferro, essencial para prevenir a anemia, que causa fraqueza e cansaço. Basta substituir a massa ou as batatas que come habitualmente por um acompanhamento de trigo sarraceno algumas vezes por semana. Este simples gesto será um enorme apoio para todo o seu sistema vascular. Aquela verdura que temos sempre à mão, seja salsa, coentros ou endro, e que muitas vezes vemos apenas como um toque final no prato, é na verdade uma ferramenta poderosa para a saúde dos nossos ossos.
E o segredo está na vitamina K. Já sabemos que o cálcio é o construtor dos nossos ossos e que a vitamina D é quem o ajuda a ser bem absorvido. Mas há um terceiro elemento essencial nesta equipa: a vitamina K. Pense nela como o maestro ou o guia. É ela que ativa proteínas específicas que, qual equipa de construção, recolhem o cálcio do sangue e o direcionam com precisão para onde ele deve estar, no tecido ósseo. Sem a vitamina K, o cálcio pode, digamos, perder-se e acabar por se depositar nas paredes das artérias, tornando-as rígidas, um risco sério para a sua saúde cardiovascular, em vez de ir fortalecer o seu esqueleto. Pois bem, todas aquelas folhas verdes escuras, como a salsa, os coentros, os espinafres, os agriões ou até o cebolinho, são autênticos tesouros de vitamina K. E a boa notícia é que contém tanta quantidade que um pequeno molho que adicione diariamente às suas refeições já é mais do que suficiente para cobrir as suas necessidades diárias. Por isso, não se poupe na verdura. Use-a com generosidade nos seus pratos, em saladas frescas, sopas reconfortantes, omeletes, ou mesmo misturada com o seu queijo fresco ou iogurte. Polvilhe-a sem moderação sobre os seus pratos principais. Assim, não só estará a dar um toque de frescura e sabor extra às suas refeições, como também estará a garantir aos seus ossos o alimento certo. Irá direcionar o cálcio exatamente para onde ele é mais preciso, protegendo-o da fragilidade óssea e, ao mesmo tempo, mantendo as suas artérias mais flexíveis e saudáveis. É uma das formas mais simples, saborosas e econômicas de cuidar da saúde e vitalidade das suas pernas. Passando agora para os nossos vasos sanguíneos, e aqui a nossa rainha é a beterraba, tão vibrante e suculenta. Este tubérculo é uma verdadeira usina de energia para todo o nosso sistema circulatório. A sua singularidade reside na elevada concentração de nitratos naturais. Mas não se assustem com esta palavra. Quando nos vegetais, os nitratos são os nossos grandes aliados. Ao entrarem no organismo, estes nitratos convertem-se em óxido nítrico. E o óxido nítrico é uma substância quase mágica, que faz com que os nossos vasos sanguíneos relaxem e se dilatem. Imaginem uma estrada estreita, cheia de trânsito. O óxido nítrico transforma-a numa larga avenida. O sangue começa a fluir mais livremente, sem esforço. Isto leva à redução da pressão arterial, o que, por si só, já é uma enorme vantagem. Mas para as nossas pernas, isto significa algo ainda mais importante. Um fluxo sanguíneo melhorado significa uma nutrição superior para todos os tecidos, desde os músculos até as terminações nervosas. Isto ajuda a combater o formigueiro, o adormecimento e a sensação de cansaço. Além disso, a beterraba é rica em betalainas, antioxidantes que lhe dão a sua cor vibrante e característica. Estas protegem as paredes dos vasos contra os danos causados pelos radicais livres, mantendo-os saudáveis por muitos e bons anos. A forma mais simples de a consumir é num saboroso salada de beterraba cozida ou assada, com alho e um fio de azeite. Podem também beber sumo de beterraba, mas é aconselhável diluí-lo com sumo de cenoura ou maçã. O consumo regular de beterraba é como fazer uma limpeza geral e alargar as estradas do vosso sistema circulatório. O alho, que todos nós conhecemos bem e que, por vezes, alguns torcem o nariz por causa do seu cheiro intenso, é, na verdade, um dos aliados mais eficazes e econômicos para manter as nossas artérias limpas. Quase podemos chamá-lo de uma verdadeira estatina natural. O principal composto ativo do alho é a alicina. É precisamente ela que lhe confere aquele aroma tão característico. E acreditem, a alicina faz verdadeiros milagres. Em primeiro lugar, ajuda a diminuir o nível do chamado colesterol mau no sangue. Esse colesterol, que funciona como uma espécie de plasticina pegajosa, vai se acumulando nas paredes das nossas artérias, formando placas e, com o tempo, estreitando-as. O alho
é um excelente aliado para contrariar este processo. Em segundo lugar, a alicina tem a capacidade de afinar o sangue, tornando-o menos espesso e mais fluido. Isto é importantíssimo, pois reduz significativamente o risco de formação de coágulos, que são, como sabemos, a principal causa de infartes e acidentes vasculares cerebrais, AVCs. Com o sangue a circular melhor, o coração faz menos esforço e a circulação, principalmente nas pernas, melhora bastante. Mas atenção! Para conseguirmos tirar o máximo partido de todos estes benefícios, o alho tem de ser preparado e consumido da maneira correta. A alicina só se forma quando as células do alho são partidas ou esmagadas. Por isso, antes de o usar, esmague sempre o dente de alho, corte-o ou pique-o bem e deixe-o respirar ao ar durante uns 10 a 15 minutos. É nesse curto espaço de tempo que as enzimas conseguem atuar e libertar a maior quantidade possível desta maravilha. Basta apenas 1 ou 2 dentes de alho por dia, seja na sua salada fresca ou simplesmente com uma fatia de pão escuro, para ter nas suas mãos uma poderosa ferramenta na prevenção da aterosclerose e sim, das tão indesejadas varizes. A bebida dos campeões, a infusão de rosa mosqueta. Estas baguinhas secas e discretas, que custam uma ninharia em qualquer farmácia, são na verdade um verdadeiro concentrado de vitamina C. Em termos de teor, a rosa mosqueta supera os limões e as groselhas negras em dezenas de vezes. E por que precisamos de tanta vitamina C, especialmente para as nossas articulações? A questão é que a vitamina C não serve apenas para nos proteger das constipações. É um elemento-chave na síntese do colagênio. O colagênio é aquela proteína que forma a base de todo o nosso tecido conjuntivo. As cartilagens nas articulações, as paredes dos vasos sanguíneos, os ligamentos e a nossa própria pele. Imaginem que estão a construir uma casa. Tem os tijolos, que são os aminoácidos que vêm da gelatina ou de outras proteínas. Mas para unir esses tijolos e criar uma estrutura sólida, precisam de cimento. E a vitamina C é precisamente esse cimento. Sem ela, a síntese de colagênio novo e forte é simplesmente impossível. As vossas cartilagens continuarão a desgastar-se e as paredes dos vasos sanguíneos permanecerão frágeis. Preparar a infusão de rosa mosqueta é muito simples. Coloquem um punhado de bagas numa garrafa térmica e adicionem 1 litro de água bem quente, mas nunca a ferver, cerca de 80 graus. Deixem repousar durante a noite. É importante que a água não esteja a ferver, pois o calor excessivo destrói parte da vitamina C. Pela manhã, terão uma bebida saborosa e ligeiramente ácida, pronta a beber. Um copo diário desta infusão fornecerá às vossas articulações e vasos sanguíneos o material de construção, o cimento fundamental, para a sua reparação e fortalecimento. Jadi, mengonsumsi 1-2 butir telur setiap hari, baik direbus, didadar, atau dibuat omelet, adalah investasi yang sangat baik untuk menjaga kekuatan dan kesehatan tulang kita di usia senja. A aveia ao pequeno almoço não é apenas um bom hábito alimentar. É um verdadeiro escudo para suas veias e artérias. Todos já ouvimos falar dos perigos do colesterol, mas poucos sabem como um simples prato de aveia pode ser um aliado poderoso nessa luta. O segredo da aveia está numa fibra solúvel muito especial, que se chama beta-glucano. Mas o que é que ele faz? Ora, quando o beta-glucano chega ao nosso sistema digestivo, ele transforma-se numa substância gelatinosa. E este gel funciona como uma verdadeira esponja. Ele absorve o excesso do mau colesterol e de ácidos biliares, impedindo que estes sejam absorvidos pela corrente sanguínea, e ajuda a eliminá-los suavemente do nosso corpo. Isto significa um ataque direto à raiz do problema, a aterosclerose. Menos colesterol no sangue significa menos material para a formação daquelas placas que entopem as nossas veias e artérias. As suas artérias e veias mantêm-se limpas e flexíveis, o sangue circula livremente
e o oxigênio chega sem dificuldade, por exemplo, aos músculos das suas pernas. Mas, para que possa tirar o máximo partido de todos estes benefícios, é fundamental escolher a aveia certa. As papas de aveia instantâneas, aquelas que só precisam de água a ferver, muitas vezes têm poucos nutrientes e bastante açúcar. A sua melhor opção são os flocos de aveia tradicionais, aqueles que precisa de cozinhar durante uns 5 a 7 minutos, ou melhor ainda, a aveia em grão integral. Um prato desta aveia, preparado com água ou leite, sem açúcar, mas com a adição de frutos vermelhos, nozes ou sementes de linhaça, é o começo de dia perfeito para quem quer proteger a saúde das suas artérias e veias por muitos e longos anos. Cukup 2-3 porsi lentil dalam seminggu, otot-otot Bapak Ibu akan mendapatkan nutrisi lengkap untuk kekuatan dan daya tahan tubuh. Dijamin tubuh lebih perkasa. Apenas punhado de nozes por dia é um potente escudo antioxidante que protege os seus vasos sanguíneos do envelhecimento. É comum as pessoas evitarem as nozes por acharem que são muito calóricas. Mas, no caso das nozes, os benefícios superam largamente qualquer preocupação com a balança, desde que consumidas com moderação, claro. Mas, afinal, o que as torna tão especiais? Em primeiro lugar, as nozes são uma excelente fonte vegetal de ácidos gordos ômega 3, aqueles de que já falamos. Eles ajudam a manter a elasticidade dos vasos sanguíneos e combatem a inflamação. Em segundo lugar, são ricas no aminoácido L-arginina. No nosso corpo, este aminoácido transforma-se no óxido nítrico, que já conhecemos, responsável por dilatar os vasos e melhorar a circulação sanguínea. Mas o verdadeiro tesouro das nozes é a sua poderosa composição antioxidante. Contém uma combinação única de vitamina E, polifenóis e outras substâncias que protegem as nossas células dos danos causados pelos radicais livres. Os radicais livres são moléculas agressivas que, literalmente, enferrujam o nosso corpo por dentro, danificando as paredes dos vasos sanguíneos e acelerando o processo de envelhecimento. Os antioxidantes das nozes neutralizam estes agressores, mantendo os nossos vasos jovens e saudáveis. Basta consumir apenas 5 a 7 miolos de noz por dia. Pode adicioná-los aos seus cereais matinais, a uma salada ou simplesmente comê-los como um lanche saudável. É um investimento simples, delicioso e eficaz na longevidade do seu sistema cardiovascular. E agora, vamos abordar algo fundamental, que é ao mesmo tempo o mais barato e, infelizmente, o mais subestimado: a água pura. Andamos à procura de comprimidos mágicos e ervas raras, mas muitas vezes esquecemos-nos que o nosso corpo é composto por cerca de 70% de água, e as nossas articulações, acreditem, não são exceção a esta regra. Imaginem as dobradiças de uma porta. Para que funcionem suavemente e sem rangidos, precisam de ser lubrificadas, certo? Pois bem, nas nossas articulações, o papel de lubrificante é desempenhado pelo líquido sinovial. É ele que preenche a cavidade articular, nutre a cartilagem e assegura que os nossos ossos deslizem suavemente uns sobre os outros. E adivinhem qual é a base principal deste líquido tão importante? Sim, é a água. Quando o nosso organismo não recebe água suficiente, ele começa a poupar onde pode. E adivinhem, quem sofre primeiro? Exatamente, o líquido sinovial. Ele torna-se mais espesso, mais viscoso. Com menos lubrificação, o atrito nas articulações aumenta. A cartilagem começa a desgastar-se a um ritmo muito mais acelerado, e é aí que surgem as dores, os estalidos e a sensação de rigidez. A desidratação é, assim, um caminho direto para o desenvolvimento da artrose. Então, quanta água devemos beber? Os famosos 8 copos, ou 1,5 litro a 2 litros por dia, são um bom ponto de partida. É fundamental bebermos água pura, e não chá, café ou bebidas açucaradas, que, pelo contrário, podem até desidratar o corpo. Bebam um pouco de cada vez, ao longo de todo o dia.
Tenham uma garrafa de água à vista, para não se esquecerem. Este é o passo mais simples, gratuito e, acima de tudo, fundamental para a saúde das vossas articulações. O chucrute, aquela couve fermentada que muitos conhecem como acompanhamento tradicional, é, na verdade, um verdadeiro superalimento probiótico. O seu segredo está no processo de fermentação. As bactérias lácticas, que lhe dão aquele sabor característico, não só tornam a couve azedinha, como também produzem duas substâncias vitais para a saúde dos nossos ossos e vasos sanguíneos. A primeira dessas maravilhas são os probióticos. Estas bactérias benéficas normalizam o funcionamento do nosso intestino. E qual a ligação com a nossa saúde geral? É mais direta do que pensa. Um intestino saudável é a base de uma boa imunidade. E muitos dos problemas nas articulações, como a artrite reumatoide, têm uma natureza autoimune. Para além disso, é num intestino saudável que todos aqueles nutrientes importantes que já mencionamos são corretamente absorvidos. A segunda, e talvez a mais valiosa joia do chucrute, é a vitamina K2. Atenção, não a confunda com a vitamina K1, que encontramos nos vegetais de folha verde. Enquanto a K1 ajuda o sangue a coagular, a vitamina K2 funciona como um verdadeiro maestro para o cálcio no nosso corpo. Ela, de forma muito inteligente, pega o cálcio pela mão e leva-o do sangue diretamente para os nossos ossos e dentes, exatamente para onde ele é necessário. Ao mesmo tempo, impede que o cálcio se deposite nas paredes das artérias, evitando que estas endureçam e fiquem frágeis. Desta forma, o chucrute resolve, de uma só vez, duas grandes preocupações: fortalece os nossos ossos e protege os nossos vasos sanguíneos. Mas atenção, é fundamental escolher chucrute de fermentação natural, sem adição de vinagre. Basta 1 ou 2 colheres de sopa por dia, como acompanhamento ou numa salada, e estará a dar um apoio poderoso à saúde dos seus ossos e à limpeza das suas artérias. Temos um convidado um tanto inesperado na nossa lista de dicas saudáveis, um alimento que muitos por vezes esquecem: a alga marinha, também conhecida como laminária. Este produto, aparentemente simples, é na verdade um concentrado impressionante de minerais do mar, e o mais importante deles é o iodo. Talvez se esteja a perguntar: mas o que tem o iodo a ver com dores ou problemas nas pernas? A resposta encontra-se na nossa glândula tiroide. Este pequeno órgão situado no pescoço é o verdadeiro maestro do nosso metabolismo, e para que a tiroide consiga produzir as suas hormonas essenciais, o iodo é absolutamente fundamental. Se não houver iodo suficiente, o nosso metabolismo simplesmente abranda. E o que é que tudo isto significa para as nossas pernas? Um metabolismo mais lento contribui para o aumento de peso, o que, por sua vez, coloca uma carga extra sobre as nossas articulações. Além disso, o equilíbrio de água e sal no corpo pode ser afetado, resultando em inchaços e aquela incômoda sensação de peso, e pior ainda, podem começar a depositar-se sais nos tecidos, incluindo nas articulações, provocando dor e inflamação. É aqui que a alga marinha se destaca. É a fonte natural mais rica de iodo de fácil absorção. O seu consumo regular contribui para o bom funcionamento da tiroide e, como resultado, para um metabolismo mais ativo. Mas os benefícios não ficam por aqui. Além do iodo, a alga marinha também possui ácido algínico, que atua como uma verdadeira esponja, absorvendo e ajudando a eliminar do nosso organismo as toxinas e os sais de metais pesados. E o melhor de tudo é que não precisa de comê-la pura, se não gostar. A laminária seca pode ser facilmente moída num moinho de café e utilizada como substituto do sal para temperar os seus pratos. É uma maneira simples e eficaz de enriquecer a sua alimentação e apoiar a saúde de todo o corpo, tudo graças à normalização do seu metabolismo. As sementes de abóbora, esse petisco tão acessível, são muito mais do que parecem.
São um verdadeiro armazém de dois minerais cruciais para a saúde dos músculos e nervos das nossas pernas: o magnésio e o zinco. Comecemos pelo magnésio. É carinhosamente chamado de mineral da calma, e com razão. Ele é crucial para o relaxamento das nossas fibras musculares. Quem nunca sofreu com aquelas cãibras noturnas dolorosas nas barrigas das pernas? Na grande maioria das vezes, isso é um aviso claro de que o nosso corpo precisa de mais magnésio. Com níveis suficientes, os músculos conseguem relaxar depois de um dia de atividade, desaparecendo o espasmo e a dor. E mais, o magnésio também tem um papel importante na transmissão dos impulsos nervosos, ajudando a aliviar a síndrome das pernas inquietas. Agora, falemos do zinco. Este micronutriente é uma peça essencial nos processos de recuperação e regeneração do nosso corpo. É indispensável para a cicatrização de qualquer lesão e para a formação de novas células. No que toca às nossas pernas, o zinco ajuda a reparar aquelas pequenas lesões musculares que surgem depois de uma atividade física e ainda participa na produção de colagênio, mantendo a força dos ligamentos e a saúde das articulações. E não menos importante, é um grande aliado do nosso sistema imunitário, ajudando o corpo a combater inflamações. Basta apenas um punhado de sementes de abóbora cruas, sem torrar e sem sal por dia, para cobrir uma parte importante das nossas necessidades diárias destes minerais tão preciosos. Pode adicioná-las às suas saladas, às papas do pequeno almoço, ou simplesmente comê-las como um pequeno snack. É um gesto simples, delicioso e muito eficaz para dar um não às cãibras e acelerar a recuperação das suas pernas. E, para fechar a nossa lista, temos a fruta mais simples e familiar, a boa e velha maçã. Por detrás da sua aparência humilde, esconde-se um poderoso potencial de desintoxicação, crucial para a saúde das nossas articulações. O ingrediente estrela da maçã é a pectina. Esta é um tipo especial de fibra solúvel que funciona no nosso corpo como um sorvente natural. Ao chegar ao intestino, a pectina incha e transforma-se numa massa gelatinosa que, como um ímã, atrai e elimina do organismo uma série de substâncias nocivas, toxinas, sais de metais pesados e algo muito relevante para as articulações, o excesso de ácido úrico. São precisamente os cristais de ácido úrico que, ao depositar-se nas articulações, provocam as dores lancinantes da gota. Mas mesmo que não sofra de gota, níveis elevados de ácido úrico podem desencadear processos inflamatórios. As maçãs ajudam a limpar suavemente o organismo e a manter os níveis normais desta substância. Além disso, a casca da maçã contém o antioxidante quercetina, que possui propriedades anti-inflamatórias e ajuda a proteger as células das articulações contra a degradação. Por isso, coma as maçãs sempre com a casca. 1 ou 2 maçãs por dia, especialmente as variedades verdes, que contêm mais pectina e menos açúcar, são um excelente hábito para manter o corpo purificado. Pode comê-las frescas ou assadas com canela. É uma forma simples, acessível e deliciosa de ajudar as suas articulações a livrar-se do que é desnecessário. À primeira vista, parece que mencionamos uma vintena de produtos. Mas qual deles é o principal? Onde está o segredo que fará as pernas doridas moverem-se com leveza e vitalidade? Muitos pensam que basta escolher um só e consumi-lo em grandes quantidades. Mas esse é o principal erro. A verdadeira viragem, o momento crucial, acontece quando se compreende que a força não está num único produto, mas sim na sua combinação diária e inteligente. O segredo é a sinergia. Por exemplo, a curcuma dificilmente é absorvida sem uma pitada de pimenta preta. O cálcio do queijo fresco não chega aos ossos sem a vitamina D dos ovos ou do sol. E a vitamina C da rosa mosqueta ajuda a construir o colagênio da tão falada gelatina. Não é fascinante? O seu corpo não é um armazém, mas sim uma complexa fábrica bioquímica. E os processos mais eficazes são ativados quando todos os ingredientes necessários chegam em conjunto. Então,
Vamos resumir. A saúde das suas pernas não está na farmácia, mas sim no seu cesto de compras. Não é preciso procurar uma pílula mágica quando a natureza já nos deu tudo o que precisamos. Produtos simples, econômicos e incrivelmente eficazes. Comece a adicioná-los à sua dieta aos poucos, mas com regularidade, e verá que os resultados o vão surpreender. Muito obrigado por ter ficado conosco até ao fim. Se este vídeo lhe foi útil, por favor, deixe o seu gosto e subscreva o canal para não perder novos segredos de saúde. E agora, uma pergunta para si. Que receitas caseiras ou produtos simples utiliza para a saúde das suas articulações e vasos sanguíneos? Partilhe os seus segredos nos comentários. Vamos ajudar uns aos outros.